Olá, meu nome é Sol Petrocino, eu sou diretora da Fundação Santiliana e da Santiliana Educação. Nesta edição da revista, abordaremos o tema Educação Integral. Já na edição anterior, nós começamos com esse tema discutindo o conceito da educação integral e sua relevância no cenário educacional atual. Mas o que queremos dizer quando discutimos o conceito de educação integral na escola? A BNCC, já nos seus textos introdutórios, aborda essa temática como um dos eixos transversais da organização curricular proposta. Isso quer dizer que todos os estabelecimentos de ensino de educação devem estruturar suas ações e planejamentos dentro dessa perspectiva. Formar integralmente pressupõe entender o aluno como um ser biopsicossocial e, portanto, desenvolvê-lo em todas essas dimensões. Quando a BNCC define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania do mundo do trabalho, o texto está deixando explícito uma educação para o desenvolvimento integral do aluno. E esse texto vai além. Para quem conhece, sabe que logo no começo ela apresenta as competências gerais que trazem as 10 competências que são diferentes dimensões do desenvolvimento. A educação sempre foi um tema presente na educação básica. Nenhum educador ou educadora se eximia a desenvolver o aluno integralmente. Então, o que mudou? Mudou a exigência de formalizar esse processo, de colocar essas competências no planejamento de maneira organizada e ter que estabelecer objetivos para serem avaliados do desenvolvimento delas. A ideia de contribuir para o aprendizado do aluno considera sua singularidade e diversidade que estão presentes na sala de aula. Só podemos atingir esse objetivo de uma sociedade mais justa e igualitária se desenvolvemos habilidades e competências em nossos alunos, que envolvem uma educação antirracista, uma educação com o cuidado ambiental, solidariedade, empatia, o cuidado com o corpo, a celebração da diversidade, entre tantos outros temas que são urgentes e necessários em nossas escolas. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho de quais são os passos para implantar uma educação integral em sua escola. Até lá! Olá! Como nós dissemos no primeiro bloco, a gente ia conversar um pouquinho sobre as etapas e os passos para fazer a educação integral acontecer. O primeiro passo é a gente cuidar do desenvolvimento docente. Não preciso nem falar para vocês da importância que tem a formação da equipe. Ela precisa conhecer profundamente o tema e estar envolvido e engajado com ele, porque senão não vai acontecer. Sensibilizar para o tema é um grande começo. Depois, precisa elaborar um projeto de escola e seus planejamentos a partir dessa ótica, consultando a BNCC, os textos sobre os temas, os materiais de apoio para a implantação, dentro de uma proposta de educação integral. A gente pode ajudar vocês aqui na Fundação Santiliana, no site da Fundação, www.fundaçãosantiliana.com.br. Nós temos livros para download, podcasts e muitas publicações que podem ajudar vocês. Trouxe aqui um exemplo sobre as competências para o progresso social. Você consegue fazer o download gratuito e, com isso, contribuir para a sua formação e para toda a sua equipe. Outro passo é entender que a gente, ao sistematizar os planos de ensino com a formação integral, eu preciso cuidar do olhar que eu vou ter para isso. Ele tem que estar percebendo que existe uma elaboração importante de rubricas para avaliação e das atitudes esperadas para quando a determinada competência está já desenvolvida ou em desenvolvimento. Avaliar competências exige um conhecimento específico sobre esse tema. Mais um ponto é envolver a comunidade. Todos devem saber sobre o currículo da escola, seu direcionamento e assim todos serem corresponsáveis por essa tarefa. Como última proposta de implantação, não tenha medo de tentar. A gente aprende fazendo e estamos juntos. As revistas da Fundação, as publicações e os podcasts são feitos para você, para ajudar você nessa empreitada. Como subtemas dessa revista hoje, teremos a intersetorialidade e a integração curricular, que são 2 desafios das políticas de educação integral. Sucesso para você que ousar contribuir para um mundo melhor através da educação. Olá, eu sou Lucy Ferraz de Mello, eu sou especialista em educação digital e educação integral e tenho atuado muito com a implementação de políticas públicas.
especificamente sobre educação integral, as políticas de educação integral e os benefícios que elas podem propiciar para estudantes e família, aqui é um tópico de extrema relevância para a proposta de educação integral. Por quê? Porque quando você realmente promove essa aproximação das famílias com a escola, no sentido não só de ter as atividades mais regulares, como dizer como o filho está ou não está, que, de forma protocolar, trata-se muito mais de um envolvimento da família com as atividades dos seus filhos ou das crianças e jovens pelos quais você está responsável, num sentido muito mais amplo, de não só acompanhar o rendimento dele, mas também acompanhar as atividades, acompanhar do ponto de vista qualitativo o que está acontecendo, o que ele de fato está desenvolvendo em termos de competências e como isso vai impactar na vida dele, inclusive na vida da própria família, porque a família começa a se integrar, ela começa a se envolver e ela começa a participar desse dia a dia, né? Então, consequentemente, você tem, em primeiro lugar, uma aproximação, lógico, entre a família, entre esses pais ou entre os responsáveis com essas crianças e jovens, o que já tem um elemento positivo, porque você já começa um processo aí de acolhimento, de envolvimento, tá? E aos poucos, né, a família ela começa a se envolver com a vida escolar, ela começa a entender a relevância, inclusive, da aprendizagem para essa criança e jovem. Aqui uma questão que eu acho de muita relevância é lembrar que, em que pese que para nós, professores, educadores que estamos na área, pareça muito óbvio, né, que, lógico, você vai para a escola para aprender e porque isso é importante, para essas famílias e jovens não está claro, né? Muitas vezes, uma das coisas que nós perguntamos é por que você está na escola? Então a resposta é porque meu pai quis, minha mãe está trabalhando, a minha avó precisa que eu fique lá porque ela tem outras atividades. Então, a questão da educação em si, do processo de aprendizagem, parece que isso não está claro para essas crianças e jovens, e nem para as famílias. Então, esse processo de envolvimento inclusive, para que as famílias possam compreender a relevância da escola na vida dessas crianças e jovens e da própria vida deles, né? Dá para eles, inclusive, conseguirem resgatar como, eventualmente, algumas das aprendizagens que eles tiveram pode ter impactado na vida que eles têm hoje. Então, eles começam todo um processo de reflexão e, por que não, de repente, retomar. Então, isso também é muito importante. Então, aos poucos, você também consegue fazer uma ressignificação do próprio papel da escola perante esses atores que são os maiores beneficiários, né, dos processos escolares. Por quê? Porque você começa, de fato, a trabalhar com essas questões ligadas ao dia a dia deles, e eles começam a entender por que é importante, por exemplo, você saber uma série de competências, de habilidades, tópicos da parte de matemática, da parte de língua portuguesa, por que existe educação física, por que ciências da natureza também é relevante, ou mesmo ciências sociais aplicadas, e por aí vai. Por quê? Porque com a educação integral nós nós temos a oportunidade de aproximar esses saberes também da base comum com o dia a dia. E aí esses atores começam a ressignificar e começam a entender essa relevância para a vida não atual só, mas para a futura também. Consequentemente, eles começam a valorizar, por exemplo, as atividades de lazer, de descanso, atividades físicas, eles começam a cuidar mais da saúde, do corpo, eles começam a olhar
para os aspectos culturais da própria comunidade onde eles estão, a relevância disso, a relevância de olhar para as tradições, para os comportamentos, para as religiões, para as músicas, para as artes que tem. Então, tudo isso vai enriquecendo, vai promovendo exatamente um enriquecimento do processo para o desenvolvimento de um ser humano mais pleno. Quando eu começo a refletir sobre como as demais políticas públicas, como por exemplo de cultura, ciência e tecnologia, saúde, elas podem contribuir com as iniciativas da educação integral nas redes de ensino, eu penso muito exatamente nessa ressignificação do papel da aprendizagem na vida das pessoas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma política pública que está focada na saúde da mulher ou mesmo do homem, e que é importante que eu veja, que eu trabalhe isso com as crianças e jovens, então eu posso, quando eu tenho uma política de educação integral muito bem fundamentada e bem estruturada, eu posso pensar em trabalhar diversos tópicos que estão previstos para ciências da natureza, por exemplo, e depois estabelecer uma parceria, por exemplo, com uma Secretaria de Saúde que está promovendo uma iniciativa dessas. Para quê? Para que essas crianças e jovens possam ter contato com a realidade, como isso repercute, qual a importância desses saberes para a vida deles, né? Inclusive para eles fazerem até uma alimentação mais nutritiva, para eles, qual a relevância deles fazerem esportes, eventualmente o impacto do clima, como que afeta o desempenho físico deles e a saúde deles, a questão da poluição. Então veja toda a gama de tópicos que podem ser elencados a partir de uma parceria dessa, trazendo um programa de saúde da mulher ou do homem, ou inclusive prevenção contra acidentes, ou o clima que está mais frio, então por que isso pode impactar, mas fazendo assim, procurando elaborar propostas de vivências com esses estudantes para que eles não só vivenciem, mas que eles possam eventualmente até propor intervenções na comunidade, propor palestras, ainda que respeitando dependendo do nível escolar que eles estejam. Então isso daí é importante. Na questão de ciência e tecnologia, tem dois caminhos que eu gosto de olhar aí, né? O primeiro deles é essa própria parte de pesquisa, então fazer uma pesquisa científica, promover com eles reflexões. Então, tem esse tópico aqui, afinal de contas, o que é sustentabilidade? É tanta coisa que pode acabar não sendo nada se você não pudesse ressignificar. Então, vamos buscar um aspecto da sustentabilidade. Então, reciclagem, enfim, e buscando conforme, considerando inclusive as competências e habilidades do nível de ensino ou da fase que ele está, por exemplo, Fund 1 ou Fund 2 principalmente, então para eles começarem a ter esse tipo de reflexão. E o outro lado que eu olharia também tem a questão da própria educação digital, né? Principalmente levando um pouco para essa questão de tecnologia, né? Trazendo um pouco esse escopo, e aí dá para se pensar em várias questões, porque ao contrário do que se imaginava a coisa de 20, 30 anos atrás, não se trata simplesmente de colocar as tecnologias mudaram e seguem mudando a forma como nós nos relacionamos com as pessoas e conosco mesmo, né, com os nossos valores e tudo mais. Então, há uma série de competências que já foram identificadas e tipos e formas que você tem que desenvolver para que você consiga atuar com confiança e com segurança na sociedade atual que nós temos, que ela é totalmente
quase que totalmente, vamos colocar assim, ou pelo menos muito permeada pelas tecnologias. Então, é importante que nós tenhamos esses saberes, né, e que nós promovamos esses saberes com esses jovens, para que eles entendam não só os benefícios, mas os perigos que podem ter e como que a gente pode se prevenir contra eles, né? Se tá atento a esse. Então, tem muitos jovens que muitas vezes eles são expostos a brincadeiras, né, que podem levar à morte. Então, como é que você identifica isso? Como é que você consegue, inclusive, fazendo toda essa questão da educação integral, formando essa questão do engajamento, do espaço de pertencimento, fortalecimento dos vínculos, como é que você consegue cada vez mais enfraquecer e neutralizar esse tipo de mensagem? Que essas crianças e jovens possam falar, olha, gente, na verdade está circulando uma coisa aí que é perigosa, vamos avisar todo mundo, vamos fazer um movimento, né? Então, ao invés de ser um influencer no sentido de divulgar para os outros fazerem, seja um influencer positivo, que ele possa trabalhar aí. Então, eu vejo que essas parcerias, né, inclusive, por exemplo, com a Secretaria da Cultura, olhar para as questões do entorno da comunidade, você se envolver e produzir teatro, produzir curtas, produzir filmes entre eles, em que eles possam trabalhar, inclusive, expressão corporal, ou seja, aí nós vamos estar desenvolvendo também, não só, de novo, saberes que estão ligados às competências da base, mas que eles vão aplicar à prática e eles vão ressignificar, inclusive, o olhar deles para a própria comunidade. Então, eu vejo que essas parcerias, elas podem trazer e propiciar um grande enriquecimento, até no sentido de que eles possam se envolver com a comunidade, e imagina como não ficaria, por exemplo, eles estabelecendo uma parceria com, por exemplo, a Câmara dos Vereadores, para que eles possam entender para onde vai o dinheiro para a coisa pública, o que é a coisa pública, por que é tão importante, por que é tão importante, enquanto cidadão, mesmo que eu não queira ser político, eu investigar tudo isso e acompanhar o que está sendo feito. Então, você vai dando essa clareza e vai ressignificando e revalorizando o que ele está vendo dentro da sala de aula dele. Então, eu vejo como uma contribuição de extrema relevância a esse processo. Eu sou Jaqueline Moll, sou pedagoga, fui professora dos anos iniciais, professora em várias universidades, doutora em educação, e tive no MEC 9 anos, como diretora de algumas diferentes áreas, mas sempre tendo como foco a educação integral. Estive no MEC entre 2005 e 2013. Então, a educação integral é, de fato, um tema muito central para a minha atividade profissional, mas também para a minha vida, e é disso que eu quero falar. Não é uma agenda que tenha começado agora no Brasil. Nós vamos começar a ouvir falar de educação integral lá no Manifesto dos Pioneiros de 32. Então, Anísio Teixeira, Fernando Azevedo e muitos outros já trabalhavam com essa ideia de uma formação humana que não fosse reduzida ao instrucionismo, que é muito comum nas redes de ensino, não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? Listas de conteúdos para os estudantes, enfim, aprenderem, coloquemos entre aspas, mas devolverem em provas o que aprenderam, serem classificados, avançarem no processo educativo. Isso, nós até podemos dizer que os conteúdos são fundamentais, mas não desse modo que reduz a educação a um processo de instrução. Então, falar de educação integral no Brasil é falar de uma memória que já tem quase um século, né? Porque para chegar lá no Manifesto de 32, a gente tem que considerar todos os movimentos da sociedade brasileira, desde a Semana de Arte, eu tenho ela como marco, tudo aquilo que foi acontecendo naqueles anos em que o país tentava entender o que era ser uma república, tentava construir uma ideia de educação para todos, de educação universal. Então, primeiro, isso é fundamental. Então, que figuras são fundamentais ao longo do século XX para pensar a educação integral no Brasil?
Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Maria Nilde Marcelani, Florestan Fernandes, Milton Santos e tantos outros, anônimos, inclusive, de escolas que foram sempre realizando trabalhos nessa direção, organizando a prática pedagógica nessa direção. Então, considerando essa memória, eu tenho que fazer uma focalização no período que eu tive no Ministério da Educação, com o professor André Lázaro, era o meu diretor, um excelente diretor, e nesse período nós construímos juntos o Programa Mais Educação. Ele vem no bojo do Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, de 2007, e ele apontava a perspectiva de uma agenda indutora para retomar no Brasil essas memórias pedagógicas, que coincidem, desses nomes que eu mencionei, coincidem exatamente com as memórias da educação democrática, da educação pública que constrói cidadãos e que ganha na Constituição de 88, depois de um ano de muitas lutas, porque a história do Brasil é sempre uma história de confrontos, de projeto de sociedade, de interesses de diferentes grupos, mas que ganha na Constituição de 88 um lugar especial, quando se define como objetivo da educação nacional, artigo 205, o desenvolvimento pleno da pessoa, o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a preparação para o trabalho. Na verdade, a própria Constituição de 88, ela já coloca a República na perspectiva da educação integral. Portanto, se eu quero um pleno desenvolvimento, eu não posso continuar educando os meninos ou trazendo os meninos para 4 horas de escola em que eles ficam sentados na frente de um quadro, copiando muitas vezes silenciosamente, sem sequer poder se manifestar, quando a gente sabe que a principal característica da cidadania é essa postura ativa diante das questões da realidade, né? Então, na verdade, esta escola que nós herdamos, né, do século XVIII, XIX, o seu modus operandi, ele funciona na perspectiva contrária do objetivo de formação para a cidadania que está na nossa Constituição. Então, o Mais Educação vai ao encontro desta agenda, né? Claro, uma política federal, uma agenda indutora que depois acaba se tornando uma política pública. Há várias teses já sobre isso feitas no Brasil nesses últimos anos e mostram que a potência do Programa Mais Educação, que chegou a 60 mil escolas até 2016, que chegou a 7 milhões de estudantes, esta potência nos permitiu, de fato, pensar algo estrutural para a educação integral no Brasil. E que tinha como centro, sem dúvida nenhuma, tendo a consciência do papel, do locus da escola, em transmitir para as novas gerações aquilo que a humanidade acumulou, portanto, sem nunca perder de vista as áreas do conhecimento, a língua portuguesa, a educação matemática, sempre pensadas na perspectiva da compreensão de mundo, como nos ensinou Paulo Freire, mas tinha um foco muito importante naquilo que a gente chamou, há muito tempo se chama, né, de intersetorialidade. Há vários autores no Brasil que trabalham com isso. E a intersetorialidade exatamente ensejava começar a pensar a escola para além dos seus muros. Os problemas que nós temos no interior da escola, alguns são especificamente didáticos e pedagógicos, não há dúvida disso. Mas o conjunto dos problemas que levam ainda tantos estudantes brasileiros a reprovar e repetir o ano, que levam à evasão, que levam a violências que acontecem no cotidiano das escolas, tem a ver com a vida que esses meninos e meninas vivem, né? Aliás, eu diria que essa é uma característica central da educação integral. Não é possível dissociar o que acontece na escola daquilo que acontece fora da escola. Então, o Mais Educação acabou trazendo para o Brasil, nessa perspectiva alargada por todo o território nacional, acabou trazendo para nós uma perspectiva muito clara de articulação das políticas públicas a partir dos territórios. Portanto, nos levou a pensar num outro jeito de fazer política pública, né? Nós estamos acostumados, numa perspectiva da modernidade, em que cada um fica no seu quadrado, né? Educação é reduzida à escola, a escola é fundamental para a educação, mas a escola não é tudo quando se fala de educação. A saúde fica lá no posto de saúde, a cultura fica em alguma atividade que se programe, e o Programa Mais Educação ajuda a articular, a partir do conceito de território, todas essas políticas para enfrentar, né, essa desigualdade abissal, nesse cenário de desigualdade abissal, os problemas, enfim, de fracasso escolar que atravessam a vida
de gerações inteiras de filhos das classes populares. Então, a intersetorialidade, sem dúvida nenhuma, foi central. Claro que, junto com ela, nós trabalhamos com essa articulação entre as três esferas de administração, governo federal, municipal e estadual. Isso é, na verdade, apontar para a perspectiva do Sistema Nacional de Educação. Nós articulamos com as universidades, porque se não temos outra formação de professores, ninguém aprende a fazer educação. Sai de uma escola de tempo parcial, de atividades muito disciplinares, né, para uma perspectiva de integração das áreas do conhecimento, de articulação com os saberes do mundo da vida. Não tem como aprender isso de um dia para o outro, ou a partir de um documento que alguém escreva. É preciso que se construa uma praxis, né, no sentido da reflexão sobre o que se faz, da reflexão coletiva, ouvindo outras experiências, ouvindo essas ressonâncias históricas daquilo que o país já fez. Por isso as universidades também foram muito, muito importantes. E nesse quadro, né, tão amplo, nós podemos afirmar que falar de educação integral não é falar de uma outra modalidade de educação. Embora implique mudanças pedagógicas, didáticas, nós estamos falando de um outro modo de compreender a educação. Nós estamos falando de uma mudança paradigmática, que faz exatamente esta articulação da escola com o seu entorno. Portanto, que casa com aquilo que alguns chamam de cidade educadora, né, que vem lá da experiência de Barcelona, e que está hoje em muitos lugares do mundo, né, mas também casa com aquilo que a gente vem recriando a partir de uma visão decolonial, que se chama cidade que educa. Cidade que educa e transforma. Aliás, é uma cátedra UNESCO que muitas universidades juntas, né, no Brasil, na Guiné-Bissau e em Portugal organizaram há pouco tempo. Quando falamos de educação integral, pensando a perspectiva do trabalho que a escola desenvolve, nós pensamos a cidade, além de toda essa articulação intersetorial, que é fundamental para poder dar conta, enfim, inclusive de atender situações de extrema pobreza, de miséria que as nossas crianças vivem, por isso a assistência social, a saúde, trabalhando juntas, nós pensamos a cidade como um grande currículo, né? A cidade como um currículo a céu aberto, a cidade com suas memórias, com suas trilhas, né, de espaços de cultura, de espaços de arte, de espaços de esporte, e uma trilha que tem que ser redescoberta, inclusive, pela nossa geração de pessoas adultas, né, que vão trabalhar o processo educativo com os meninos e meninas. A cidade é, de fato, um grande currículo. E esse currículo, articulado, né, nas suas potências, sem dúvida nenhuma, pode nos levar para uma outra perspectiva em termos de aprendizagem e em termos de inserção cidadã de meninos e meninas na perspectiva do pleno desenvolvimento que a nossa Constituição garante. Olá, eu sou Nilma Lino Gomes, sou professora titular emérita da Universidade Federal de Minas Gerais e sou consultora de políticas antirracistas da Fundação Santiliana. É uma consultoria nova, um grande desafio que eu tenho muito prazer de participar junto com as colegas e os colegas da Fundação. Eu quero aqui falar um pouco sobre o nosso olhar a respeito da educação integral. A própria expressão educação integral, acho que já diz tudo, né? É uma educação que pensa a integralidade do ser humano, a integralidade dos sujeitos da educação. E essa integralidade, o que ela significa? Significa que essa educação integral, ela se manifesta, ela se realiza pensando esse sujeito da educação nos seus diferentes ciclos da vida humana, infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, vida adulta, que com o direito de usufruir integralmente de tudo aquilo que a educação pode lhe dar. Isso significa que a relação de uma escola que atua numa perspectiva da educação integral é aquela que vai compreender que seu papel não é somente socializar conteúdos, digamos assim. E olha que conteúdos já é uma redução que a gente acaba fazendo de algo muito maior, que é o conhecimento, né? E a gente sabe que as instituição escola, melhor dizendo, e principalmente a educação básica, ela tem como papel
organizar didaticamente esse conhecimento para que as diferentes disciplinas possam ser trabalhadas com seus estudantes, as suas estudantes. Mas o que eu chamo a atenção é que quando pensamos em educação integral, esse conhecimento organizado didaticamente, ele não atua sozinho. Nós temos que pensar nesse sujeito social que está na escola conosco, na sua relação familiar, na sua questão geracional, na sua luta pela sobrevivência, porque essa é a realidade da maioria das escolas públicas no nosso país, e relacionar tudo isso com uma vida que vive, que participa de dimensões da cultura, do lazer, do esporte, da música, da arte, da dança, do usufruir de uma vida digna, de uma vida com direitos. E usufruir, então, de uma educação integral que caminhe numa perspectiva da justiça, que caminhe na perspectiva da vida com direitos. Então, a integralidade dos sujeitos, ela tem que ser um dever de toda e qualquer educação, de toda e qualquer escola, porque é aí que está, digamos assim, o grande desafio diante dessa aventura humana que todas e todos vivemos e partilhamos. E eu penso que muitas vezes ainda se confunde uma escola de tempo integral com a educação integral. Então, nessa perspectiva da educação integral, de atender a essa, ou estar atento a essa integralidade do sujeito social, a integralidade do ser humano, essa é uma função de toda e qualquer escola, independentemente de ser a escola de tempo integral. Toda e qualquer escola, com todo ou qualquer tempo, ela deveria ministrar, partilhar, ter como responsabilidade essa educação integral, porque os sujeitos são integrais. Nós não vivemos no mundo em partes, nós vivemos no mundo com tudo que nós temos. E aí, são esses sujeitos que estão conosco dentro da escola, principalmente na educação básica. Então, eu diria que uma educação integral é aquela que é sintonizada com a dinâmica do tempo em que vive. E esse tempo em que vive é um tempo dinâmico. Por isso, uma educação integral, ela tem que ser uma educação dinâmica, intensa e que acolha os sujeitos e as sujeitas na sua diferença. Eu acho que a primeira característica que eu chamaria atenção é aquela educação que se realiza pautada na justiça social, na justiça cognitiva. É aquela educação que prima pela equidade. É também uma educação que se realiza reconhecendo a diversidade, respeitando essa diversidade, reconhecendo que as pessoas são diferentes e que essas diferenças, elas não podem ser um empecilho para educar. Muito pelo contrário, elas têm que ser um trunfo para uma educação emancipatória. Também, eu diria que outras características significa aquela educação na qual a cultura, a arte, os saberes locais das comunidades onde as instituições estão estabelecidas, a sabedoria dos movimentos culturais, a beleza dos movimentos culturais, a relação com os movimentos sociais do entorno, tudo isso faz parte desse currículo a ser ministrado, digamos assim, partilhado nessa educação integral. Essa educação integral, ela tem que trabalhar em duas dimensões. Uma, ajudar as crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão na escola a compreender melhor o meio que vive, a vida em que vive, a entender, a analisar, inclusive, os limites e os dilemas que vivem na vida, tirando essa ideia de culpa, de que nós somos culpados, por exemplo, por várias situações de violência e pobreza que vivemos na nossa sociedade. Entender a complexidade de um processo e compreender um processo de desigualdades que nós vivemos na sociedade. A outra dimensão é de articular esse conhecimento local, esse conhecimento da vida, esse conhecimento da sua realidade com a realidade mais ampla do país e com a realidade mais ampla do mundo,
para que as pessoas possam entrar nessa escola, sair dessa escola, entendendo os múltiplos câmbios que existem entre o local, o nacional, o internacional. E isso é possível fazer na forma como nós organizamos o conhecimento em sala de aula e na forma como nós também fazemos uma ponte, um diálogo entre o que os estudantes veem em sala de aula, dentro da escola, e aqueles e aquelas que podem contribuir com esses estudantes, visitas, pessoas que a gente possa entrevistar, pessoas da comunidade que se entrevistam. Estou dando alguns exemplos bem práticos, assim, de pensar essa construção dessa integralidade. Além disso, essa integralidade ela tem que ser aquela inflexão, digamos assim, em algumas concepções de educação que nós temos. Não significa que as crianças vão ficar mais tempo dentro da escola para, de novo, matematizar, alfabetizar, etc. Se nós pensarmos em uma escola de tempo integral que realiza a educação integral, significa que esse tempo dentro da escola ele tem que ser um tempo útil, um tempo que faça sentido para a vida desses sujeitos, e que esse sentido está no nosso trânsito nas mais diversas áreas e não somente num currículo fechado em sala de aula. Isso se nós estamos pensando numa escola em tempo integral, que ministra e que se guia por uma educação integral. Agora, como eu disse, a educação integral vai além do tempo de escola, então qualquer tempo, 4 horas, 4 horas e meia, qualquer tempo que nós estivermos dentro de uma instituição chamada escola, a educação integral com essas características, justiça, diversidade, cultura, valores, conhecimento local, relação entre o local, o nacional, o internacional, ela deve ser realizada. Mas para isso, nós temos que mudar e muito a nossa própria concepção de escola, concepção de currículo, concepção de tempo e espaço e concepção de ser humano. E entender que a aventura humana ela tem que ser sempre recheada de dinamismo e não de passividade e não de conformismo. Eu diria que uma educação integral é aquela educação que, relacionando todas essas dimensões e outras mais que vocês possam pensar, é aquela que nos educa para sermos sujeitos e sujeitas inconformistas diante de toda e qualquer discriminação, violência, formas opressoras, e que nos eduque para que nós busquemos sempre o melhor do que nós podemos encontrar, tanto nas pessoas quanto na sociedade, com vistas a uma transformação social, a uma transformação emancipatória da sociedade e da educação. Olá, eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e na nossa revista temos a honra e a alegria de receber a professora Ana Lúcia, secretária de Educação de Diadema. Olá, Ana. Olá, André, que prazer estar aqui com você e com todo mundo pensando em educação. Ana, me conta uma coisa, Diadema é uma referência na educação integral no Brasil hoje. Como você começou e que desafios você considera os mais relevantes que você tem lidado? Primeiro, eu considero Diadema uma cidade simbólica, é a maior densidade demográfica do país hoje, né? Ela sempre foi a segunda, depois de São João do Meriti, e atualmente, pelos últimos indicadores que temos, né, uma cidade de 430 mil habitantes, num território de 30 quilômetros, mais ou menos, mas que, recortada por uma represa, nos sobram 24 quilômetros, o que nos dá uma população desafiadora, uma população pobre. Cerca de 49% da população de Diadema vive com a renda familiar das famílias abaixo de R$2.000, então, que revela grandes desafios sociais, um uso absoluto do sistema público aqui, diferente de outras cidades que têm um sistema privado que divide, né, a atuação. Aqui, o munícipe de Diadema utiliza o equipamento de educação, utiliza o equipamento de saúde, e os serviços, né, todos que nós estamos envolvidos. Então, uma política pública é muito importante para a cidade e a gente reconhece isso. Talvez esse seja um dado inicial, né, para compreender das dificuldades de espaço, para a gente discutir, né, da qualidade e tudo mais que está relacionado a isso. E, Ana, como você conseguiu mobilizar outras políticas para apoiar
jornada escolar ampliada, com todos os desafios que ela traz de tempos, espaços e aprendizados? A nossa escolha aqui, André, começa, nós assumimos, né, o prefeito José de Filipe foi prefeito no passado, foi prefeito nos anos 90, depois retornou nos anos 2000, 2 vezes foi reeleito, e agora retornou, depois de 8 anos que tivemos fora, com muitos desafios, né, um desafio muito grande. Mas a nossa escolha foi olhar, né, para a vida como ela é e construirmos coletivamente as ações que a gente tem feito aqui. Um deles foi o PPP Participativo, que é o Projeto Político Pedagógico Participativo, construído pelo coletivo da escola, como um planejamento estratégico, situacional, que a gente discute quais são os desafios, as metas, a gente trabalha com metas, coisa que a gente também precisa romper nesse mundo, né, da gestão pública, é que sim, a gente tem que ter resultado, e nós começamos essa construção. O primeiro dia do PPP Participativo é sempre no primeiro dia de aula, quando chegam todos os profissionais para a escola, um dia de planejamento, a gente intitula como leitura de mundo. Todo mundo sai no bairro e vai fazer a identificação desse bairro. Como ele funciona, significa que a leitura não é só cartográfica, mas é uma leitura social, né, de todas as potencialidades e fragilidades que aquele território tem, para a escola também iniciar sua jornada de planejamento, reconhecendo os desafios sociais que ela tem. Aí a segunda etapa, claro, com o envolvimento dos demais profissionais, e a validação de uma grande assembleia, apresentando as metas e resultados. Então, a gente tem metas pedagógicas, metas financeiras para a escola, porque hoje a gente tem um repasse de recursos para a escola e ela precisa coletivamente democratizar a informação do dinheiro que chega na escola também, e as demandas administrativas que levam a escola a pensar também seus processos. Então, esse contexto tem sido muito rico e leva também a esse olhar mais coletivo. Com relação a... Desculpa. Então, a construção vem a partir da escola, nesse diálogo de interpretação do mundo em que ela está inserida. Exato. Uma outra frente que eu acho que é importante nessa dimensão da intersetorialidade, né, é pensar que um território é o mesmo para todo mundo. Então, como é que a gente pode pensar sobre isso? E também as nossas políticas aqui têm focado fortemente, isso é uma coisa do governo aqui da nossa cidade, que é da proteção integral, né? Nós estamos muito comprometidos com uma dimensão de proteção integral, principalmente no pós-pandemia. É indiscutível que o contexto do pós-pandêmico para os mais pobres foi mais difícil e para as crianças foi muito mais difícil. A nossa rede aqui atende cerca de 30 mil estudantes, sendo que desses 28 mil crianças de 0 ao 5º ano do ensino fundamental, há 11 anos, então o nosso contexto é de ensino fundamental 1, e sentimos fortemente que há grandes desafios nesse campo, né, do atendimento. Então a escola se coloca nesse lugar de proteção integral, e assim que também dialoga com o programa de educação integral na cidade de Diadema. Ele está comprometido com qualidade da educação, mas na mesma potência com os desafios de proteção integral que a gente não pode desconectar nunca. Que importante, né? Que legal ter essa escola tão associada, né, junto com a comunidade. E assim, rapidamente, que resultados você tem encontrado para os estudantes e para as comunidades? E eu também queria colocar um resultado adicional. Nós, como educadores, como é que nós estamos aprendendo com a educação integral? Pois é, a educação integral é um tema amplo, né, André? Você foi liderança dessa conversa que a cidade de Diadema, aliás, entrou no programa de educação integral graças a um programa impulsionado pelo Ministério da Educação lá no governo federal, à época, o presidente Lula. Nós conhecemos a partir de uma apresentação do MEC, nos sensibilizamos. Na época, eu trabalhava aqui na Secretaria de Educação, não era secretária, mas assumi a tarefa de coordenar o programa de educação integral, que foi central. O programa Mais Educação, para nós, à época, foi o mais importante impulsionador de políticas reais, possíveis, dinheiro direto na escola, a possibilidade efetiva da gente executar localmente, né, a cada realidade um contexto mais específico, claro, com uma centralidade da Secretaria nas suas dimensões pedagógicas, na sua atuação, para nós, desde aquela época e até agora.
Território educativo é um tema forte aqui em Diadema, como eu disse no início, não há como em Diadema a gente fazer dentro da escola. Nosso programa é feito de forma descentralizada, o programa de educação integral funciona nas parcerias que a gente estabelece no território. Então, bibliotecas, centros culturais, todos os espaços aqui que a cidade disponibiliza de políticas de educação, cultura, esporte, nós temos acessado e tem sido muito rico essa experiência. As crianças circulam pela cidade, elas saem, né, tem um programa de educação, também de educação integral com jovens de contraturno, chamado Adolescente Aprendiz, que está com atividades em parceria com o programa de educação integral do regular. Então, há uma combinação de esforços no sentido de vamos ajudar todo mundo nessa história e fazer a circulação das crianças pela cidade. É feito por ter uma faixa na frente, dê passagem ao Mais Educação, e as crianças atravessam as ruas e a gente faz toda a circulação de escolas para os ambientes coletivos possíveis, né? E melhorando também a circulação da cidade, porque quando uma criança ocupa a cidade também fica melhor. Então, essa é uma dimensão forte aqui para nós, é uma dimensão importante do programa de ocupação de território, e o programa de educação integral trabalha um pouco nessa energia, né? Poxa, que notícia boa, né? Saber que a educação está mudando a cidade, né? De alguma maneira, né? Tornando-a mais humana e mais acessível. E por fim, Ana, assim, é muito admirável ver esse seu compromisso da sua equipe com a educação integral. Que aprendizagem você sente que tem ocorrido para os gestores, né? Porque esse esforço da educação, da intersetorialidade junto à educação, não é um esforço simples, não é? Como é que você vê esse aprendizado dos servidores públicos dessas políticas? É justamente essa, né? Quando a gente começa a conversa com um reconhecimento local, quando todo mundo entende o que é a cidade de Diadema, porque um servidor público ele nunca pode chegar séptico, né? E nós temos também que disputar essa narrativa, né? O educador ele tem um papel social, um papel freiriano, né? Há uma dimensão ético-político-pedagógica que nós estamos muito comprometidos em processos de formação, né, em toda essa dimensão e formação, André, no local. Uma outra perspectiva importante desse nosso trabalho aqui é de que formação que não é prática não é boa, porque se ela não enraiza, se ela não materializa, né, nós podemos ajudar os educadores também a pensar e agir a partir das dimensões políticas pedagógicas voltadas para os mais pobres, voltadas com um compromisso muito, muito efetivo, né, no território. Então, palavras como território, palavras como proteção integral, são centrais na política geral da educação de Diadema. Tem um programa que a gente desenvolveu aqui, chamado Escola que Protege, em 2021, até fomos convidados agora para o MEC, no dia 30 de maio, vamos estar lá em Brasília, apresentando essa experiência no meio desse caos aqui da segurança pública, de que Escola que Protege é uma dimensão fundamental, né? Nós estamos construindo um observatório de segurança escolar baseado na Escola que Protege, identificando por meio das vulnerabilidades que as crianças viveram e vivem, né? Especialmente há um recorte muito próximo de violências contra a mulher. Então, nessas dimensões de violência, como é que a gente, de fato, fala de violência e protege a criança? Então, essa é uma dimensão importante do programa. Nós temos um núcleo social que faz o acompanhamento dessas crianças, de toda essa construção pedagógica, né? Só lembrando um pouquinho, o programa de educação integral tem 4 macrocampos, um macrocampo de letramento e matemática, nesse compromisso do direito de aprender, que é inalienável de toda criança, de cultura, principalmente na cultura, numa dimensão étnico-racial, que tem um programa também forte aqui em Diadema, chamado Diadema de Dandarapiatã, com a efetiva vivência cultural voltada para as discussões étnico-raciais da cidade, uma dimensão de corpo e movimento, esporte, né, numa dimensão também de que é direito da criança
o livre brincar, mas também jogos cooperativos, também numa vivência lúdica, mas sempre vinculada aos princípios que a gente quer fortalecer, principalmente do jogo cooperativo, e de educação ambiental, que eu diria que talvez seja uma grande potência de todos, educação ambiental, ao legado, talvez, né, deste momento, são as composteiras, todas as escolas envolvidas no programa têm horta comunitária, então, é um trabalho de educação ambiental, de ciências, é uma parceria também com a Unifesp, porque são os estudantes de biologia que estão aqui junto com as crianças, então, é muito rica do ponto de vista científico e acadêmico, mas é muito rico também nas discussões e nessa formação integral que a gente deve estar sempre comprometido, que as crianças vivenciem reflexões, problematizações que as levem a repensar o seu modo de viver e pensar, né, sobre a educação ambiental, sobre toda a cadeia da cozinha para a composteira, da adubagem. Eles estão fazendo um trabalho muito rico e que eu acho que esse é diríamos assim, uma coisa muito bacana. Além do território, ocupar, sair, né, viver essa experiência fora da escola é uma experiência que assim, enriquece brutalmente, né, a vida de toda a cidade. Então, são as ações que eu considero prioritárias no programa de educação integral de Diadema. Poxa, Ana, muito obrigado, parabéns, realmente, para os educadores. É uma alegria ouvir você e saber que esse trabalho está se realizando. Muito sucesso. É um prazer estar com você e mostrar esse farol, essa esperança de um trabalho possível, real, que está em curso. Muito obrigado a você. Parabéns. Obrigada, André. Vamos construir esse mundo mais justo a partir da educação e acreditar no papel que tem a escola nessa formação integral do sujeito, principalmente nesse tempo nebuloso. Nós precisamos acreditar e levar também os educadores a acreditar no papel que eles têm nessa ação tão bonita que faz a educação na vida de qualquer ser humano. Obrigada, André. Obrigada. Obrigado. Olá, pessoal. Que alegria ter vocês na segunda edição da nossa revista. Hoje eu trago novas e excelentes referências para compartilhar com todos. A primeira delas, que eu vou apresentar, é o livro Empoderar Crianças e Jovens para a Cidadania Global. É um livro organizado pelo Fernando Reimers, que traz um pouquinho, na verdade, né, os autores eles trabalharam com uma proposta inovadora para o currículo e os planos de aula da educação infantil até os anos finais do ensino médio, de maneira alinhada com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desenvolvidos pela ONU. Esse livro está no nosso site, né, da Fundação Santiliana. Aqui em publicações, só ao clicar, vocês vão clicar neles, vai ter, né, deixa eu mostrar para vocês, vai ter uma gama de outras publicações da Fundação, né, ele não vai estar aqui de cara, mas aqui vocês entram pela procura, é só colocar o nome, que eu vou deixar o link, né, direto para todos acessarem, vocês vão ter esse conteúdo rico em mãos. A outra referência que eu trago é a nossa coletânea, Territórios Educativos, que ele é composto por 3 volumes. Essa coletânea, ela tem a organização da Helena Singer e ela trata um pouquinho o que? Ela explora a nossa relação dos territórios com as comunidades. Também disponível para download gratuito, né? Vocês fazem um download e compartilhem com quem vocês quiserem, que achem interessante. Os 3 volumes estão aqui. Fora isso, a gente tem mais uma ótima referência, que é de novembro de 2022, que é o primeiro seminário de educação integral da Secretaria de Educação de Diadema. Ele eu também vou deixar aqui disponível para vocês o link para acesso. Acho que é um conteúdo muito rico, que vale a pena vocês, né, terem contato, assim como na nossa revista, né, nessa edição a gente trouxe um pouco da prática, da experiência, né, de tudo que a Secretaria de Diadema tem feito. Então, acho que isso é mais um complemento de toda a rica conversa que a gente teve nessa edição. Fica aqui o meu muito obrigada pela participação de vocês, e a Fundação agradece e espera contar com vocês na próxima edição. Um beijo e até a próxima.